Pessoal, tudo bem? Sou a professora Marcela Evelyn, sou professora de Língua e Literatura. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre uma obra que, particularmente, é a minha favorita, é uma das que eu mais gosto, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, tá? Vou falar um pouquinho de algumas particularidades dessa obra, desse narrador, que é um narrador um tanto quanto confuso aí nas suas ideias, no seu percurso durante a narrativa, tá? Enfim, o Machado de Assis, um pouquinho antes de falar da obra, eu vou falar um pouquinho do autor, tá? O Machado de Assis, ele foi um escritor, tá? Famosíssimo, que nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, foi filho de uma ex-escrava alforriada, na época ali da escravidão, que a escravidão estava toda a todo vapor. Ele, desde muito jovem, tinha um intento de ser escritor. Então ele sempre gostou muito da cultura, ele sempre favoreceu bastante a cultura, a literatura. Então, para poder conseguir se aproximar um pouquinho disso, ele foi trabalhar numa padaria, cujo padeiro era francês. Ele queria aprender línguas, né, na época. Então ele se aproximou desse padeiro, começou a conversar com ele. E aí, desde então, ele começou a aprender a falar. E aí, em seguida, depois que ele trabalhou nessa padaria, ele começou a trabalhar no jornal. E aí que alavancou a sua carreira, apesar de ele ser muito pobre, né, de ele sofrer muito preconceito por ser mulato. Na época, na sociedade, uma pessoa mulata, uma pessoa pobre não era bem vista, infelizmente. A gente sabe que aí era a época da escravidão, o racismo era bastante prevalente. Então ele sofria todo um preconceito por ser negro, por ser gago, por ser epilético. Então, além de tudo, ele era doente, mas ainda assim ele conseguiu aí se sobressair como escritor, né? O Machado de Assis, ele começou a sua carreira escrevendo poesias, né, no jornal, e aí depois ele passou aí pelas duas fases, né, de transição, que era o romantismo e o realismo. Ele começou escrevendo no romantismo, que se originou em 1836, né, na Europa, e depois veio aqui para o Brasil, né? E aí, em 1836, a gente teve aí a origem do romantismo com a obra Madame Bovary, do Flaubert, e aqui com Helena, né? O Machado de Assis, ele representou aqui o romantismo com a obra Helena. O que retratava-se nessas obras no romantismo? No romantismo, o que era explorado era sempre o sentimento, né, da mulher. O Machado, ele sempre explorou muito o sentimentalismo da mulher dentro das suas obras românticas, vamos dizer assim. E aí, quando ele chegou no realismo, ele teve toda uma transformação aí não digo de pensamento, porque o Machado, mesmo ele trabalhando o romantismo, ele sempre teve ali um pezinho no realismo. Então, apesar de ele estar escrevendo no momento onde as ideias os objetivos tinham que se atrelar ao romantismo, ele tinha um pezinho no realismo também, né? E aí, em 1875, se eu não me engano, ele escreveu uma obra chamada Instinto de Nacionalidade. Então, no Instinto de Nacionalidade, o que o Machado ele falava, ele criticava? Ele criticou bastante a questão do brasileiro ele privilegiar aquilo que vinha da Europa. Então, ele privilegiava no sentido de colocar as ideias que vinham de lá, adaptá-las aqui da sua maneira. Então é aquele chamado jeitinho brasileiro, né? Então os heróis aqui no nosso país, eles eram heróis muito atrelados à natureza, aquela natureza simbólica, né? Então o índio, ele era aquele ser perfeito. Então via-se o brasileiro muito pela sua caricatura, né? A caricatura brasileira é sempre atrelada à natureza, uma natureza muito ali paisagista, muito simbólica, né? Então o que acontece? Depois disso, depois que ele escreveu isso, ele começou ali a pensar num sentimento mais íntimo que ele traria para o seu personagem dentro das suas obras, né? Como que era isso? Então ele ia trabalhar o seu personagem de acordo com os moldes da sociedade. Então, em Memórias Póstumas de Brás Cubas,
nós temos o personagem Brás Cubas, que era totalmente atrelado, totalmente inerente à figura do burguês. Então, o burguês era aquele cara, né, que tinha ali a sua mentalidade totalmente voltada para o materialismo, para o dinheiro, para os seus interesses próprios. Ou seja, ele não estava nem aí para a camada mais baixa da sociedade, que eram os pobres. Então, ele sempre o quê? Queria se favorecer, se privilegiar, né? Então, o Brás Cubas, esse personagem, ele sempre foi ali voltado a mostrar esse lado do brasileiro, esse lado, vamos dizer assim, ambicioso, egocêntrico, individualista.